Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. E aí, como é que vocês estão? Estou aqui novamente, Rafael Vieira, nesse canalzinho aí humilde, com aulas de elétrica. Hoje nós vamos ver análise nodal e análise malha, que é a segunda parte da aula sobre lei de Ohm e lei de Kirchhoff, ok? Então nós vamos ver esses dois métodos baseados em circuitos resistivos, ok? Por enquanto nós vamos analisar somente circuitos resistivos. Então, vou ser breve agora aqui na apresentação. Já deixo minhas desculpas aí, caso aconteça algum outro barulho fora minha voz, certo? E vamos começar a nossa aula de hoje. Tranquilo? Vamos lá? Então, vou compartilhar aqui com vocês o meu slide. A câmera mexe um pouco, o pessoal ficar na mesa. Então, vou aqui compartilhar com vocês. Então, deixa eu só aumentar aqui minha janela para que vocês me vejam melhor, certo? Então, hoje nós vamos falar sobre análise de malha e análise nodal, certo, pessoal? Que é a segunda parte da aula de lei de Ohm e leis de Kirchhoff, ok? Então vamos aqui ampliar aqui a apresentação. Então vamos lá. Pessoal, como eu falei, nós vamos hoje estudar a partir das leis de Kirchhoff e leis de Ohm, dois métodos que são conhecidos como análise nodal e análise de malhas, certo? Ou análise de malha, ok, pessoal? Mas antes, nós precisamos entender alguns conceitos básicos sobre as topologias dos circuitos elétricos, certo? Que são o quê? Os nós, nós devemos ter a noção do que é o nó, certo? Pela análise nodal em si. O que são os ramos, ok? Porque os ramos também são importantes para a gente definir alguns potenciais ou diferenças de potenciais no circuito e laços ou malhas. Eu falei sobre malhas na aula passada, então eu vou dar uma refrescada para quem viu o vídeo. E para quem não viu o vídeo da aula 3, eu vou falar novamente o que são laços ou malhas, ok? Então vamos lá. Pessoal, ramo é uma região do circuito que representa qualquer elemento do circuito elétrico, ok? Esse ramo pode ser o quê? Uma fonte de tensão, uma resistência, uma fonte de corrente, certo? Um capacitor, um indutor, ok? E geralmente esse ramo ele está aplicado a uma diferença de potencial entre eles, certo? Ou seja, ele é um pedaço do meu circuito que vai representar um elemento constituinte do meu circuito, ok? E, geralmente, eu tenho que associar a ela uma diferença de potencial, beleza, pessoal? O nó, pessoal, é um ponto de conexão ou um potencial elétrico que interliga dois ramos quaisquer do circuito, certo? E esse nó, pessoal, ele tem um valor que é justamente o valor do nosso potencial elétrico, ok? Que vai ser o objeto de estudo da minha análise nodal que a gente vai ver no próximo slide, ok? Já o laço ou malha é qualquer caminho fechado em um circuito elétrico. Pessoal, a gente viu na aula 3 que o circuito elétrico ele nada mais é do que um caminho fechado por onde a corrente elétrica circula pelos seus componentes. Mas esse circuito ele pode ter diversos subcircuitos que a gente chama de malhas. E as malhas também são caminhos fechados em um circuito elétrico por onde a corrente elétrica circula por esses componentes. Tranquilo? Beleza? Então aqui ó, eu tenho um circuito com uma fonte de corrente aqui no lado esquerdo e uma fonte de tensão no lado direito e três resistores. Pessoal, esses pontos aí em negritos e tipo circulados ou destacados, eles são os nós do meu circuito, certo? E cada elemento desse é um ramo, certo? E os nós, eles fazem o que aí? Eles interligam os ramos para que a gente tenha a constituição do nosso circuito. E a interligação desses ramos vai nos dar também o que a gente chama de laço ou malha. Um exemplo de malha aí no nosso circuito, pessoal, seria aí eu pegar a fonte de 10 volts, o resistor de 5 ohms e o resistor de 2 ohms. E fazer o quê? Um circuito fechado nessa parcela, nessa região aí do meu circuito, começando e terminando na minha fonte de 10 volts, ok, pessoal? Então, isso daí é o conceito de malha, é uma região fechada do meu circuito elétrico, ok? Deu para entender aí esses conceitos? Então, vamos começar
com o primeiro método de análise, que é a análise nodal. Pessoal, a análise nodal, ela se baseia pela lei de Kirchhoff das correntes, certo? O que é que diz a lei de Kirchhoff das correntes, que a gente viu na aula 3? A lei de Kirchhoff das correntes diz o quê? A somatória das correntes que entram e saem do nó é sempre zero, certo? Beleza? Então, nós vamos usar esse conceito aí para se basear para nós termos o método da análise nodal. Então, pessoal, a análise nodal tem por procedimento analisar os circuitos elétricos usando potenciais nodais como incógnitas, certo? Então, a análise nodal, as incógnitas que nós vamos calcular são o quê? São os potenciais dos nós elétricos, ok? Nós vamos ver o procedimento aí em exemplos que eu trouxe e na próxima aula que a gente for fazer, eu vou fazer um exercício com relação à análise nodal e também com a análise de malha para a gente entender melhor, ok? Então, com a análise nodal, o interesse é determinar as tensões de N nós, certo? No caso, a gente vai ver que é N menos 1 nós, mas eu coloquei N nós, que eu posso ter vários nós aí no meu circuito, determinar as tensões ou potenciais dos N nós de um circuito elétrico, ok? Então, esse é o objetivo da análise nodal, ok? Então, podemos considerar o seguinte circuito sem fontes de tensão, pessoal. Ó, eu tenho esse circuito aí, eu vou usar esse circuito como exemplo para que a gente tenha noção de como se aplica a análise nodal. É mais fácil a gente interpretar a análise nodal com fontes de corrente do que com fontes de tensão, certo? Porque com fontes de tensão a gente vai ver ainda nessa aula um conceito que a gente chama de supernó, certo? Fica um pouco mais complicado, mas no final deixa até o cálculo mais simples. Mas vamos começar com esse circuito, somente com fontes de corrente e 3 resistências, certo? Ok? Então, a partir daí, nós podemos aplicar a técnica da análise nodal neste circuito, certo? Então, pessoal, para realizar a análise nodal, nós podemos seguir o seguinte procedimento. Ó. Primeiro, selecionar um nó de referência. Pessoal, o que seria esse nó de referência? Eu vou explicar no próximo slide, mas já adiantando. O nó de referência é um ponto do circuito onde eu vou determinar o quê? Um potencial de referência. Geralmente, esse potencial de referência é zero, ok? E atribuir tensões para os demais nós. V1, V2, V3 e Vn-1. Por que Vn-1? Porque se eu já tenho um nó de referência, eu já atribuí o valor desse nó de referência a ele, certo? Passou um carro aqui bem rapidinho. Então, se eu já tenho esse nó de referência e atribuir esse valor, eu tenho um nó a menos a ser calculado. Beleza? Tranquilo? Aplicar a LKC, ou seja, aplicar a lei das correntes de Kirchhoff aos N-1 nós restantes, ok? Vamos aplicar a lei de Kirchhoff também. E como a gente está trabalhando com circuitos resistivos, nós vamos usar a lei de Ohm para determinar as correntes elétricas em termos de tensões nodais, certo? Ou em termos de potenciais nodais. A gente vai ver quando eu for começar a fazer esse exemplo com números e variáveis, ok? Nós vamos entender bem o que seria essa interpretação das correntes em termos de tensões nodais. E resolver o sistema de equações referentes às tensões nodais. Pessoal, se eu tenho 2 nós em um circuito, geralmente eu vou ter o quê? 2 equações em um sistema de equações lineares. Se eu tenho 3 nós, eu vou ter 3 equações e assim por diante, certo? A não ser que eu tenha um supernó, que eu já falei, que eu vou explicar mais lá na frente, eu posso... o número de nós vai ser igual ao número de equações do meu sistema de equações que eu tenho que resolver para determinar as tensões nodais ou os potenciais de cada nó do meu circuito. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. O primeiro passo, pessoal, é aplicarmos o nó de referência. O nó de referência ou nó base geralmente é um potencial, certo? Com valor nulo, ou um nó com potencial de valor nulo, que a gente chama de GND ou ground ou terra, certo? Por que a gente coloca ele com valor zero? Porque se eu tenho já um valor zero como referência, qualquer nó que eu calcular no meu sistema de equações, se eu fizer uma espécie de diferença de potencial com esse nó de referência, eu sempre vou ter aquele valor. Por exemplo,
Eu tenho um circuito lá, apliquei análise nodal, e a diferença de potencial é entre um potencial qualquer lá, V1, e o nó de referência. Então, se eu fizer V1 menos o nó de referência, que é zero, vai ser igual a quem? A V1, certo? Tranquilo? Então, geralmente, a gente utiliza esse potencial de referência como zero, certo? E aí, a notação gráfica que é apresentada nos circuitos. Nós vamos ver essa notação aí nos circuitos da aula de hoje, ok? Representando o nó base ou o nó de referência, tranquilo? Então, vamos lá. A segunda etapa, pessoal, é aplicar o LKC no circuito. Então, eu tenho aqui novamente, ó, no meu circuito, eu tenho duas fontes de corrente, que eu vou chamar de I1 maiúsculo e I2 maiúsculo, certo? E eu tenho as correntes dos resistores, que é o I1 minúsculo, o I2 minúsculo e o I3 minúsculo, certo? O I1 minúsculo é a corrente que passa pelo resistor R1. O I2 minúsculo é a corrente que passa pelo resistor R2. E o I3 minúsculo é a corrente que passa pelo resistor R3. Tranquilo? Ok? Então, pessoal, podemos aplicar a lei das correntes de Kirchhoff em cada um desses nós. Aí, no meu circuito, quais são os nós que eu tenho aí no meu circuito? V1 e V2, ou seja, o nó 1 e o nó 2, ok? Beleza? Então, nós vamos aplicar a lei das correntes de Kirchhoff em cada um desses nós, ok? Então, analisando primeiro o nó 1, ou seja, o potencial V1, como é que eu vou achar a minha equação nodal para o meu potencial V1? Então, pessoal, quem é que entra aí no meu circuito? Entra somente a corrente I1 maiúsculo, não é isso? Da minha fonte de corrente. E as correntes I1 minúsculo, I2 minúsculo e I2 maiúsculo, elas saem do meu nó V1, certo? E eu falei na aula passada de lei de Kirchhoff que quem entra nos nós eu convencionei como positivo e quem sai do nó eu convencionei como negativo. Então, a minha corrente, a minha equação de nó para as correntes que entram e que saem do nó, segundo a lei de Kirchhoff, vai ser isso aí, ó. I1 maiúsculo menos I1 minúsculo menos I2 minúsculo menos I2 maiúsculo igual a quê? Igual a zero, certo? É zero por quê? Devido à lei de Kirchhoff. A soma das correntes que entram e que saem do nó não tem que ser zero? Então, por isso que eu igualei a zero. E a minha equação nodal vai ser essa equação 2 aí, ó. I1 é igual a I1 minúsculo mais I2 minúsculo mais I2 maiúsculo. Então, vamos guardar essa equação 2, certo? E vamos ter ela como a primeira equação nodal representativa do meu nó V1, ok? Fazemos a mesma coisa, pessoal, para o nó 2 do potencial V2. Então, para o potencial V2, quem é que entra aí? Está entrando a corrente I2 minúscula e I2 maiúscula e está saindo a corrente I3 minúscula. Então, a minha equação vai ficar assim, ó, I2 maiúscula mais I2 minúscula menos I3 minúscula igual a zero, pela lei de Kirchhoff das correntes. Fazendo aí, passando os I2 minúsculo e o I3 minúsculo para o outro lado da equação, I2 maiúsculo é igual a I3 minúsculo menos I2 minúsculo, ok? Então, a equação 4 é a nossa segunda equação de nó, certo? Já temos a equação 2, que é a primeira equação de nó, ok? Em termos de correntes. E a equação 4 é a segunda equação do nó, referente ao nó V2, certo? Em termos também de valores de correntes, ok? Então, pessoal, a gente tem que trabalhar estas correntes em termos de potenciais nodais. Como que a gente trabalha isso em potenciais nodais? Como a gente está trabalhando em circuitos resistivos, nós vamos aplicar a lei de Ohm, certo? Nestas correntes, I1, I2 e I3. Pessoal, a ideia é o quê? É que a corrente flua do potencial mais alto para o potencial mais baixo em elementos passivos, certo? Como resistor. O que são elementos passivos? São aqueles elementos que recebem energia vindo de uma determinada fonte, ok? De modo que a corrente elétrica ela pode ser expressa assim, ó. Corrente é igual ao potencial maior menos o potencial menor dividido pela resistência, onde essa diferença de potencial estava sendo o quê? Aplicada, tranquilo? Só afastar um pouquinho mais para frente. Então, pessoal, isso aí nada mais é do que
a lei de Ohm. Corrente é igual a diferença de potencial dividido pela resistência, certo? Então, as correntes, pessoal, nos resistores vão ser da seguinte forma, ó. Então, se eu analisar a corrente I1 vai do potencial V1 até o potencial de referência, certo? Então, eu vou ter o quê? V1 menos o potencial de referência, que é 0, dividido por R1, certo? Isso é o meu I1. O I2 é essa corrente aqui, ó, que vai da direita para a esquerda, certo? Ou no caso, da esquerda para a direita, desculpa. Vai ser V1, né? Menos V2 dividido por R2. Tranquilo? Beleza? E o meu I3 vai ser o quê? V2 menos o meu nó de referência dividido por R3. Pessoal, o meu nó de referência aí, ele é comum tanto à fonte de corrente aqui no meu lado esquerdo, quanto ao meu resistor aqui do lado direito. Tranquilo? Então, a minha corrente I3 vai ser V2, o potencial V2, menos 0 dividido por R3. Certo? Tranquilo? Então, isso aí, pessoal, nós podemos substituir estas equações nas equações nodais 2 e 4. Certo? Então, galera, se eu substituir 6, 7 e 8, que são as equações das correntes, nas minhas equações nodais 2 e 4, nós temos esse seguinte sistema. Ó. I1 maiúsculo é igual a I2 maiúsculo, mais V1 sobre R1, que é I1 minúsculo, mais V1 menos V2 sobre R2, que é o quê? É o I2 minúsculo. E a outra equação nodal vai ser a seguinte, ó. I2 maiúsculo é igual a V2 sobre R3, que é o quê? É o I3 minúsculo, menos o I2, que é quem? V1 menos V2 dividido por R2. Tranquilo? Só faz a substituição das variáveis. Pessoal, estas correntes I1 e I2 maiúsculas, elas geralmente são conhecidas, certo? Então, nós o que devemos ter é a solução somente dos potenciais. Mas para isso nós devemos ter também os valores das resistências, não é isso? Então, pessoal, para ter um exemplo numérico, eu admiti que R1 igual a 6 ohms, R2 igual a 4 ohms e R3 igual a 2 ohms, ok? Tranquilo? Então, as minhas correntes vão ser o quê? I1 vai ser V1 menos 0 sobre 6, certo? Ok? Que é V1 sobre R1. O I2, V1 menos V2 sobre 4, certo? Que seria o quê? V1 menos V2 sobre R2. E o I3 seria o quê? V2 menos 0 sobre 2, que seria V2 menos 0 sobre R3, certo? Substituindo estes valores, certo? De resistências no meu sistema de equações. E também, pessoal, admitindo que a corrente I1 maiúscula é 10 amperes e a corrente I2 maiúscula é 5 amperes, eu vou ter o seguinte sistema. 10 é igual a 5 mais V1 sobre 6 mais V1 menos V2 sobre 4. E a segunda equação, 5 é igual a V2 sobre 2 menos V1 menos V2 sobre 4, entre parênteses. Não é isso? Então, aí, pessoal, eu estou dando valores numéricos para que a gente possa entender como calcular os nossos potenciais. Então, se eu tinha 2 nós sendo analisados, eu vou ter 2 equações de nós no meu sistema de equações. Tranquilo? Pessoal, aí a resolução do sistema de equação pode ser qualquer uma. Pode ser substituição, pode ser regra de Cramer, pode ser a regra de Laplace, pode ser qualquer uma. Desde que a gente conheça quem são V1 e V2. Então, eu fiz pelo método da substituição, achei que V1 é igual a 20 volts e V2 é igual a 40 sobre 3 volts, ok? Então, achei os meus potenciais, achei os valores de potenciais. E os potenciais, pessoal, como a gente viu na primeira aula, a unidade de potencial elétrico é o volt, ok? Então, V1 é 20 volts e V2 é 40 sobre 3 volts, ok? Então, as correntes, pessoal, do meu circuito vão ser o quê? Ó? I1 é V1 sobre 6, que vai dar o quê? 20 sobre 6, que é igual a 10 sobre 3 amperes. O I2
vai ser V1 menos V2 sobre 4, que dá o quê? 20 menos 40 sobre 3 dividido por 4, que dá 5 sobre 3 amperes. E o I3 vai ser 40 sobre 3 dividido por 2, que dá a mesma coisa que 40 sobre 6, ou 20 sobre 3, certo? Também dá certo. Tranquilo? Beleza? Então, pessoal, nós calculamos os potenciais nodais e a partir daí nós descobrimos quem eram as correntes de cada um dos resistores, ok? Mas, pessoal, o circuito anterior nós usamos somente fontes de correntes para ficar mais simples de entender a nossa análise, certo? Mas se eu colocar uma fonte de tensão, certo, pessoal? Ou colocar fonte de tensão no meu circuito, o que é que isso vai acontecer? O que é que isso vai mudar na minha análise? A gente pode ter uma ocorrência de um conceito que a gente chama de supernó, certo? O que é o supernó? Pessoal, o supernó, segundo o Sadico, 2013, é formado por uma fonte de tensão conectada entre dois nós que não são de referência, certo? Uma fonte de tensão conectada a um nó de referência não é um supernó, mas uma fonte de tensão ou fontes de tensões não conectados a nós de referência, eles são conhecidos como supernós. É como se a fonte de tensão fosse um próprio nó, certo? Fosse um nó, um nó elétrico do meu circuito. A gente chama de supernó porque geralmente nessa fonte de tensão está chegando várias correntes e saindo várias correntes ao mesmo tempo, certo? E, além disso, a fonte de tensão também pode ser associada, pode ser chamada de supernó, a fonte de tensão associada em paralelo com outros componentes, certo? Pessoal, vamos seguir esse circuito aqui, ó. Eu tenho um circuito aqui demonstrativo para a gente fazer um exemplo com o supernó. Pessoal, a fonte de 10 volts aí, ó, ela está sendo conectada ao nó de referência, então não posso considerar ela como um supernó. Mas a fonte de 5 volts aí, eu posso considerar ela como supernó. Por quê? Porque ela está conectada entre os nós V2 e V3. Aí no meu circuito, eu tenho quantos nós? Eu tenho 3 nós, V1, V2 e V3, certo? Ok? Mas V2 e V3 configura o quê? Um supernó, tranquilo? Ok? E nesse supernó, tá o quê? Chegando a corrente I1 e chegando a corrente I4 e saindo a corrente I2 e a corrente I3, tranquilo? Beleza? Então, como é que fica a equação, ó? É a mesma coisa, aplicando a lei das correntes de Kirchhoff, vai ser o quê? I1 mais I4, que estão chegando no supernó, menos I2 menos I3 é igual a 0, certo? Pela lei das correntes de Kirchhoff, ok? Se eu passar I2 e I3 para o outro lado da equação, eu vou ter o quê? Que I1 mais I4 é igual a I2 mais I3, certo? E tá aí a minha equação do meu supernó, é a equação 15, certo? Pessoal, aplicando o ponto de referência, certo? Colocando o ponto de referência que já está aqui, ó, abaixo, certo? Abaixo do resistor 8, e ele é um ponto comum, tanto a fonte de 10 volts, quanto ao resistor de 6 ohms. Então, aplicando o ponto de referência e a lei de Ohm, na minha equação nodal 15, vou ter o quê, ó? Que a minha equação nodal vai ser o quê? O I1 vai ser V1 menos V2 sobre 2, certo? Dá para ver aí, não é? A corrente que vai da esquerda para a direita, passando pelo resistor de 2 ohms. A corrente I4 vai ser o quê? V1 menos V3 dividido por 4, não é isso? Que é a corrente que circula aí pelo resistor de 4 ohms. A corrente I2 vai ser o quê? V2 menos o nó de referência, que é 0, dividido por 8. E o I3, desculpa, não é V2, o I3, no caso, vai ser o quê? V3 dividido por 6, ou V3 menos 0 dividido por 6. Então, só repetindo, pessoal. A corrente I1 vai ser o quê? V1 menos V2 dividido por 2, certo? Que é a corrente que passa pelo resistor de 2 ohms. A corrente I4 vai ser V1 menos V3 dividido por 4, que é a corrente que passa pelo resistor de 4 ohms. A corrente I2
vai ser o quê? V2 menos o nó de referência, que é 0, dividido por 8, que é a corrente que passa pelo resistor de 8 ohms. E a corrente I3 vai ser o quê? V3 menos o nó de referência, que é 0, dividido por 6, que é a corrente que passa pelo resistor de 6 ohms. Ok? Então, essa é a minha equação nodal a partir dos nós elétricos e a partir da equação do meu supernó. Ok? Pessoal, mas a gente ainda precisa determinar uma condição, certo? Que é a condição dos terminais da fonte de tensão do meu supernó. Para isso, a gente usa o LKT, certo, pessoal? Então, se eu pegar somente essa malha aí, mais abaixo, onde eu tenho a minha fonte de tensão, se eu aplicar vamos dizer assim, um sentido horário aí, como está na minha figura, de uma corrente elétrica nessa malha, certo? Eu vou ter o quê? Que entra no positivo e sai no negativo. Então, esse valor aí, segundo a minha conversão que eu falei na aula 3, se em uma fonte de tensão a corrente elétrica entra no positivo e sai no negativo, o valor da minha tensão ela é o quê? Negativa, certo? Mas, pessoal, como aí é uma malha e pela lei das tensões de Kirchhoff, as tensões, o somatório das tensões tem que dar 0, certo? Eu tenho que somar esse supernó com um valor de 5 volts. Por quê? Porque aí a minha fonte de tensão eu já sei que é 5 volts, certo? Mas eu vou interpretar o meu supernó como se fosse o quê? Potenciais elétricos. Então, menos parêntese, V2 menos V3 é a mesma coisa que menos 5, certo? Mas eu vou, por enquanto, interpretar, ok? Interpretar isso como potenciais nodais, ok? Mas, para que a somatória dessa malha aí seja 0, qual é o valor que eu tenho que somar para que no final a equação dê 0? Eu tenho que somar com 5, que é o mesmo valor da minha fonte de tensão do meu supernó. Então, fazendo aí a matemática dessa equação aí, pela lei das tensões de Kirchhoff, o nó V2 menos o nó V3 é igual a 5 volts, ok? Então, essa aí é a equação de condição da minha fonte de tensão do meu supernó. Tranquilo? Beleza? E essa equação aí, a gente vai ver que essa equação aí de condição do meu supernó, ela retira uma equação do meu sistema de equações, certo? Se eu tenho dois nós, mas eu tenho um supernó, eu vou ter o quê? Somente uma equação nodal, que a gente vai ver agora, certo? Então vamos lá. Substituindo a equação 18 na equação 16, ou seja, substituindo aqui, ó, essa equação 18 aqui na equação 16, que é a equação nodal em termos de potenciais, certo, pessoal? Substituindo a 18 em 16, deixa eu aqui o slide passar. Estou aqui novamente o meu circuito. Eu já sei que V1 é igual a 10, por quê? Se eu pegar aqui a minha fonte de 10 volts, eu vou ter o quê? Que V1 menos o nó de referência, certo? A diferença de potencial aí, V1 menos o nó de referência é igual a 10 volts. Então, V1 menos 0 é igual a 10. Então, V1 é igual a 10 volts. Então, já sei quem é o valor do meu nó V1, 10 volts. Se eu fizer passar o V3 para o outro lado da equação, então vou ter que V2 é igual a V3 mais 5, certo? Ok? Esse resultado vem da onde? Vem da minha restrição, do meu supernó, ok? Tranquilo? Então, eu tenho uma segunda equação aqui. Então, vou substituir V1 e V2 na minha equação nodal 16, ok? Então, como é que fica a minha equação nodal? Ó? 10 menos, abre parêntese, V3 mais 5 sobre 2, mais 10 menos V3 sobre 4, é igual a V3 mais 5 sobre 8, mais V3 sobre 6, ok? E aí eu posso resolver essa equação de primeiro grau de uma forma bem simples. E eu achei que V3 é igual a 4,2 volts. E aplicando V3 na equação 20 aí do meu supernó,
V2 é o quê? 4,2 mais 5, que é igual a 9,2 volts, ok? Tá vendo aí, pessoal? Eu tinha um nó conhecido, que era o V1, que era 10 volts, mas eu tinha dois nós desconhecidos, que era V2 e V3. Mas como eu tinha um supernó, o supernó ele tirou o quê? Uma equação do meu sistema. Em tese, eu deveria ter o quê? Duas equações no meu sistema de equações. A equação aí de restrição do meu supernó me retirou uma equação e eu fiquei somente com uma equação simples, linear simples para resolver, para achar o meu V3. E depois achar o meu V2 a partir da condição do meu supernó. Tranquilo? Beleza? Então vamos continuar aqui. Então, pessoal, as correntes aí desse circuito, a minha corrente 1 vai ser o quê? V1 menos V2, 10 menos 9,2 dividido por 2, que dá 0,4. O I2 vai dar o quê? 9,2 dividido por 8, no caso seria V2 sobre 8, 9,2 sobre 8, que dá 1,15. O meu I3 vai ser o quê? 4,2 dividido por 6, que seria o quê? V3 dividido por 6, que daria 0,7. E o meu I4 seria 10 menos 4,2, ou seja, V1 menos V3 sobre 4 igual a 1,45. Certo, pessoal? Então, galera, se eu somar I1 com I4 e somar I2 com I3, eu vou ter o mesmo valor, certo? E se eu passar I2 e I3 para o outro lado da equação, ou o menos da equação, eu vou ter o quê? Que a soma das correntes no meu supernó será também zero, certo, pessoal? Então, no nó e no supernó, a lei de Kirchhoff das correntes, elas são válidas, ou seja, a somatória das correntes que entram no nó ou no supernó e que saem desse nó ou supernó é zero, ok? Beleza, pessoal? Então, deram para entender aí como é a análise nodal? Pessoal, se tiverem alguma dúvida sobre o que é o conceito de supernó, sobre a análise nodal, deixa nos comentários, curtam, compartilhem, certo? E comentem lá qualquer dúvida, ok? Tranquilo? Beleza? E se eu falei algum termo errado, diga, professor, você falou esse termo errado assim, pode colocar também que eu vou me policiando nos vídeos que eu vou fazendo. Tranquilo? Então, pessoal, isso aí é análise nodal. É o quê? É eu determinar os potenciais de cada nó e aí eu determinar o quê? A minha corrente elétrica no meu resistor. Posso também determinar o quê? A tensão no meu resistor ou também até a minha potência elétrica no meu resistor. Nesse caso aí eu determinei os potenciais e calculei as correntes em cada um dos resistores. Então, pessoal, as propriedades do supernó são as seguintes. Ó. A fonte de tensão do supernó fornece uma equação de restrição para a análise dos nós. E ela, o quê? Retira uma equação do meu sistema de equações de nó, certo? Então, no começo, no primeiro exemplo, eu tinha dois nós, eu tinha duas equações. Nesse exemplo aí, eu tinha três nós, mas um já era conhecido. Então, eu fiquei com dois nós desconhecidos. Mas o supernó retirou uma dessas equações aqui, ó. E eu fiquei somente com uma equação de nó. E o outro potencial eu descobri a partir da equação de restrição do meu supernó. O supernó não tem tensão própria. Pessoal, o que é não ter tensão própria? Ele depende, aquele valor de 5 volts, ele depende justamente de qual é o valor dos potenciais encontrados, ok? Mas a diferença de potencial tem que dar o valor de 5 volts. Tranquilo? Beleza? Um supernó necessita de aplicar LKT e LKC. A gente aplicou LKT para descobrir a equação de restrição do supernó e LKC também para determinar qual era a equação nodal do meu supernó. Tranquilo? E o número de fontes de tensão reduz uma equação de nó no meu sistema de equações, desde que ele seja o quê? Um supernó, certo? Ou eu já tenha um potencial já conhecido, tranquilo? Então isso aí foi a análise nodal, galera, beleza? Tranquilo? Então vamos agora passar para a análise de malha, que é um pouco mais simples. A análise de malha é outro método, pessoal, para analisar os circuitos elétricos. Em esta análise, ela utiliza a lei das tensões de Kirchhoff
para determinar correntes desconhecidas nas malhas, certo? Tranquilo? E nós já sabemos, pessoal, pelo SADIC 2013 e também que eu já expliquei, que malha é um laço que não contém nenhum outro laço em seu interior. O que é que isso quer dizer? Pessoal, em um circuito elétrico eu posso ter diversas malhas, certo? Mas dentro dessa malha eu não posso ter uma outra malha. Eu vou explicar melhor aqui com a figura, tranquilo? Então analisa essa figura aqui, ó. Eu tenho um circuito elétrico com duas fontes de tensão, 3 resistores, certo? E aí eu tenho I1 e I2. Esse I1 e I2 representa as correntes de cada uma das malhas, certo? Mas aí, se eu olhar para o meu circuito, eu tenho dois caminhos fechados, que é o caminho por onde a corrente I1 passa e o caminho por onde a corrente I2 passa. Então eu tenho o quê? Duas malhas, certo? E elas são separadas por quem? Pelo resistor R3, certo? Agora imagine o seguinte, se eu não tivesse o resistor R3, quantas malhas eu teria? Eu teria somente uma malha, certo, pessoal? Então a malha ou laço, ela é um caminho fechado, certo? Propriamente dito, em um determinado circuito. Então quando eu falo o seguinte, ó, a malha é um laço que não contém nenhum outro laço em seu interior, quer dizer o seguinte, que eu não tenho uma outra malha dentro de outra malha. Ou seja, um componente, ele vai dividir as malhas, ou vários componentes vão dividir o circuito em várias malhas, ok? Tranquilo? Então é só ver o seguinte raciocínio, ó. O R3, ele divide o meu circuito todo em duas malhas. Se eu não tivesse o R3 no meu circuito, eu teria somente uma malha só, ok? Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. A malha ABEFA e BCDEB são malhas, certo? Por quê? Porque é um caminho fechado por onde a corrente elétrica circula. Mas o ABCDFA, o trecho ABCDFA, não é considerado malha, certo? Por quê? Porque justamente esse resistor R3, ele dividiu o meu circuito em um circuito de duas malhas. Então, eu não posso ter uma malha dentro da outra. Então, essa parte mais externa não pode ser considerada malha. Por quê? Porque eu tenho duas correntes aí circulando por duas malhas. Agora, se eu não tivesse o R3, certo? Eu ia ter somente uma corrente circulando e aí o trecho, o ABCDEFA, poderia ser considerado uma malha, certo? Porque eu ia ter somente uma corrente circulando por essa malha. Tranquilo? Beleza? Então, essa é a noção. Nesse circuito aí, eu tenho duas malhas, por quê? Porque eu tenho duas correntes circulantes em dois caminhos fechados diferentes. Ok? E cada malha, pessoal, apresenta uma corrente elétrica que a gente conhece, a gente chama de corrente de malha, certo? Ok? Assim como a análise nodal, pessoal, a gente tem um procedimento para análise de malhas, ok? Então, primeiro a gente atribui o quê? As N malhas, as N correntes que circulam por essas malhas. I1, I2, I3 até IN, certo? Se eu tiver 5 malhas, eu vou ter corrente I1, corrente I2, corrente I3, corrente I4, corrente I5 para cada malha, certo? Aplicar a lei das tensões de Kirchhoff em cada uma das malhas. O que diz a lei das tensões de Kirchhoff? Somatório das tensões em uma malha é sempre o quê? Zero. Então, a gente vai aplicar esse conceito em cada uma das malhas para a gente encontrar as equações das correntes de malha, certo? Usar a lei de Ohm, como a gente está usando no momento, novamente, como a gente está usando no momento somente circuitos resistivos, vamos usar a lei de Ohm. Tensão é igual a resistência vezes a corrente, para determinar o quê? As equações de malha e a gente determinar as correntes de cada uma dessas malhas. E quando a gente tiver as equações de malhas, nós vamos resolver os sistemas de equações para descobrir qual é as correntes que passam em cada uma das malhas, ok? Tranquilo? Então vamos lá. Então, pessoal, considerando novamente o circuito. Ó. Peraí, deixa eu ver aqui, a coisa foi errada aqui, a ordem.
Mas vamos considerar aqui novamente o mesmo circuito que a gente viu aqui, ó, anterior. Eu tenho a malha 1. Analisando a malha 1, vamos lá. Sentido da corrente é o sentido horário aí, como está no desenho. Vamos começar pela fonte de tensão. Entrou no negativo, saiu no positivo. Eu convenciono como positivo. A corrente passou pelo resistor R1. Eu vou considerar ele como uma tensão negativa. Por quê? Porque o resistor ele é um consumidor de energia. Então vai ser menos V1, que é a tensão no meu resistor o quê? R1. Menos V3, que também é a tensão no meu resistor R3. Isso daí é igual a zero. Então essa é a equação de malha para malha 1 em termos de tensões. V1 maiúsculo menos V1 minúsculo menos V3 minúsculo é igual a zero. Já analisando a malha 2, pessoal, eu posso ter o quê? Começando da fonte de tensão, ó. Se eu seguir esse sentido, eu vou ter o quê? Entra no positivo e sai no negativo. Então, eu vou ter menos V2 maiúsculo. Menos V2, que é a tensão no resistor R2, menos V3, que é a tensão no resistor R3. Isso daí tem que ser igual a zero, certo? Então, vamos continuar aqui, ó. Aplicando a lei de Ohm em 22 e 23, pessoal. Então, se eu aplicar a lei de Ohm, tensão é igual a quê? Resistência vezes a corrente. Então, se eu aplicar aqui, ó, pessoal, aqui tem um detalhe, ó. Na minha malha 1, V1 continua, né, como positivo, e a tensão V1 minúscula, que seria a tensão no resistor R1, vai ser o quê? A resistência 1 vezes a corrente que passa pelo resistor R1, que seria a corrente de malha I1, certo? Já o R3, pessoal, ele está entre duas malhas, certo? Então, tanto está passando a corrente I1 quanto a corrente I2 pelo resistor R3. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, menos R3 vezes I1, certo? Que é a malha de referência agora, no momento que eu estou analisando, menos I2. Por que menos? Porque se eu analisar o sentido da malha 1 e analisar o sentido da malha 2, a corrente I3 eu vou ter o quê? O I1 está de cima para baixo e o I2 está de baixo para cima. Então, se eu tenho sentidos opostos, eu vou ter o quê? Uma subtração. Então, vai ser o que? A minha equação de malha? V1 é igual a R1 vezes I1, ou seja, a resistência R1 vezes a corrente de malha I1, menos R3, que é a resistência R3, vezes I1, que é a minha malha de referência, ou seja, a minha corrente de malha de referência, menos I2, por quê? Porque elas têm os sentidos opostos, certo? Quando passam por R3, igual a zero. Eu organizando isso aí, pessoal, eu vou dizer o quê? Que V1 é igual a R1 vezes I1 mais R3 vezes I2 menos I1. Então, pessoal, V1 é igual a R1 vezes I1 mais R3 vezes I1 menos R3 vezes I2. Certo? Então, essa equação 26 é a minha primeira equação de malha, certo? Agora vamos analisar a malha 2 com relação à aplicação da lei de Ohm. Então, vai ser o quê? Menos V2, que se conserva, né? Um valor fixo. Aí eu vou o R3, né? Só que agora eu tô analisando a malha 2. Então, vai ser menos R3 vezes. Aí agora, I2, né? Que está de baixo para cima, menos I1, que está de cima para baixo, certo? Menos R2 vezes I2, ou seja, o resistor R2 está somente submetido a quem? A minha corrente de malha I2. Menos R2 I2 igual a zero. Tranquilo? Beleza? Então, organizando, V2 vai ser o quê? Menos R2 I2 menos R3 vezes I2 menos I1. Tranquilo? Passando para o outro lado da equação, não é isso? E fazendo o jogo de sinal. Então, pessoal, V2, ou seja, a minha tensão V2 maiúscula, vai ser menos R2 e 2, menos R3 e 2, mais R3 e 1. Ok? Tranquilo? E a equação 29 é a minha segunda equação de malha.
Então, se eu tenho duas malhas, eu vou ter duas correntes a serem calculadas. Então, meu sistema de equações vão ter o quê? Duas equações lineares para serem respondidas, certo? Então, após a aplicação da lei de Ohm, pessoal, a gente pode determinar o seguinte sistema, ó. V1 é igual a I1 vezes R1 mais R3 menos R3 e 2. E V2 é igual a menos I2 vezes R2 mais R3 mais R3 vezes I1, certo? Esse aí é o meu sistema de equações para duas malhas. Se eu tivesse uma terceira malha, provavelmente eu teria o quê? Uma terceira equação aí no meu sistema, ok? Então, pessoal, eu tomei o seguinte, eu fiz que V1 é igual a 15, V2 igual a 10 e os resistores tiveram sempre o mesmo valor, que era iguais a 5, ok? Então, a minha equação, pessoal, o meu sistema de equações se reduzirá ao quê? 15, não é isso? Igual a I1 vezes 10, né? Que é I1 vezes 5 mais 5, menos 5 e 2. E a segunda equação, 10, vai ser igual a menos I2 vezes 10, mais 5 e 1, ok? Então, resolvendo o sistema de equações, pessoal, então eu posso resolver por qualquer método, como eu falei, método da substituição, da adição, regra de Cramer ou regra de Laplace, qualquer uma pode resolver, certo? Sem problema nenhum, certo? Escalonamento, qualquer um pode ser utilizado. Então, pessoal, a corrente I1 que eu achei foi 4,3 amperes usando o método da substituição e a corrente I2 foi menos 1/3. Esse sinal de negativo aí, pessoal, significa o quê? Que o sentido da corrente não é o sentido que eu adotei, mas sim o sentido oposto. Ou seja, o sentido da corrente não é o sentido horário, mas o sentido que anti-horário na malha. Beleza? Esse é o significado do meu sinal negativo, ok? Pessoal, assim como a análise nodal, que tinha o supernó, a análise malha também tem uma coisa que a gente chama super malha, ok? E a gente viu agora que o circuito só tinha o quê? Fontes de tensão. Mas se eu colocar uma fonte de corrente ou fontes de corrente nesse circuito, o que é que acontece? Pessoal, a gente pode ter a presença da questão da análise por supermalha, certo? Na presença de fontes de corrente. A supermalha existe quando? A supermalha existe quando uma fonte de corrente ela é comum a duas malhas, certo? Podendo ter elementos em série, certo? Então, como é que fica aqui, ó? Tendo um exemplo aqui com uma fonte de corrente. Pessoal, se eu analisar pelo conceito da supermalha, para analisar por supermalha, aí no meu circuito eu tenho o quê? Uma resistência e uma fonte de corrente ligada em série entre a malha 1 e a malha 2, certo? Então aí, pessoal, para que eu analise a minha supermalha, eu tenho que excluir esse ramo aí, esse ramo do meu circuito, ok? Beleza? Então, temos que, neste circuito, uma fonte de corrente entre duas malhas, o que me configura uma análise de circuito através de uma supermalha, que a gente vai ver agora como se procede. Então, vamos lá. Então, para analisar esse circuito pelo conceito de supermalha, pessoal, a supermalha se configura excluindo o ramo com a fonte de corrente e estudando somente o quê? A periferia do meu circuito, ou seja, só a parte externa do meu circuito. Mas nós conservamos as correntes das malhas, I1 e 2. Nós vamos ver como é que faz isso. Então, pessoal, excluindo esse ramo aí do meio, olha como é que fica aí pela supermalha na figura da direita. Eu vou ter o quê? Uma análise somente na periferia do meu circuito, mas eu mantenho I1 e I2 na análise das minhas equações de malha, certo? Na minha equação de malha. Então vamos lá, pessoal. Analisando o circuito da supermalha, aplicando a lei de Ohm. Pessoal, a ordem aqui das equações ficou alterada. Eu dei uma erradazinha aqui. Mas se eu analisar a supermalha somente a periferia, eu vou ter o quê? Ó? Começando pela fonte de tensão de 20 volts. Entrou no negativo, saiu no positivo. Vai ser o quê? Valor positivo.
passou pelo resistor de 6 agora. O resistor de 6 faz parte da malha 1, ou seja, ele é multiplicado pela corrente da malha 1, que seja a corrente I1. Então vai ser 20 menos 6 e 1, certo? Menos 10 e 2. Por quê? Porque o resistor de 10 ele está sendo compartilhado aí com a malha I2, certo? Menos 4 e 2, porque é o resistor de 4 ohms, também faz parte da malha I2. Isso é igual a zero, por quê? Porque a lei de Kirchhoff das tensões fala que o somatório das tensões em uma malha tem que ser zero. Então, fazendo os cálculos, passando as variáveis para o outro lado da equação, eu vou ter aí a minha primeira equação de malha, da supermalha, que seria o quê? 20 é igual a 6 e 1 mais 14 e 2, certo? Tranquilo? Mas, pessoal, assim como o supernó, a supermalha ela tem que ter uma restrição para algum componente. E nesse caso aí, a restrição vai ser da minha fonte de corrente de 6 amperes. Então, pessoal, se eu analisar o nó zero, que é o nó de referência, a corrente I2 está entrando no meu nó e a corrente de 6 amperes da fonte de corrente está saindo e a corrente I1 está saindo. Então, eu vou ter o quê? Que I2 menos I1 menos 6 igual a zero. Se eu fizer aí, ó, I2 menos I1 e passar menos 6 para o outro lado da equação, eu vou ter a equação 35. I2 menos I1 igual a 6, certo? Então, pessoal, I2 vai ser igual a 6 mais I1. Tranquilo? Beleza? Então, essa aí é a equação de condição ou de restrição da minha fonte de corrente. Tranquilo? Então, substituindo, pessoal, 36 em 34, ó, o que é que acontece? Eu vou ter agora somente uma equação, né? Que vai me dar a substituição aqui, ó, de I2 na minha equação 34. Então, eu vou ter a seguinte equação, ó. 20 é igual a 6 e 1 mais 14 vezes I1 mais 6, certo? E aí virou uma equação do primeiro grau, ó. Vou resolvendo e eu vou achar que I1, pessoal, é menos 3,2 amperes. Ou seja, o sentido da corrente I1 não era no sentido horário, mas sim no sentido anti-horário, certo? E aplicando o I1 na minha equação de restrição da minha fonte de corrente, eu vou achar que I2 vai ser igual a 2,8. Ou seja, eu pego o valor de menos 3,2, ó, e aplico nessa equação aqui, 36. E aí eu vou achar quem é o meu I2. I2 é igual a 2,8 amperes. Então, pessoal, a análise de malha é um procedimento, é um método utilizado para determinar as correntes nas malhas de um circuito elétrico, ok? E a gente viu aí, ó, os conceitos de supernó e supermalha, ok? Tranquilo? E o conceito de supermalha, com a fonte de corrente entre duas malhas aí, tendo uma equação de restrição da minha fonte de corrente, vai eliminar o quê? Uma equação de malha. Então, se eu tivesse 3 malhas aí, essa fonte de corrente ia eliminar uma equação e eu ia ficar com um sistema de 2 por 2, certo? Mas como eu tinha 2 malhas, eu fiquei somente com uma equação para resolver e a minha equação I2 foi descoberta pela minha restrição da minha fonte de corrente, certo? Que é a minha equação 36. Ok, pessoal? Então, observando a análise de malha, a supermalha tem as seguintes propriedades, pessoal. A fonte de corrente da supermalha fornece uma equação de restrição das malhas. E isso faz com que eu reduza uma equação do meu sistema de equações lineares, ok? Uma supermalha não apresenta corrente própria, certo? Essa corrente aí, ela depende dos potenciais ou das correntes que circulam pelas malhas, certo? Já que essa fonte de corrente está entre duas malhas, esse valor aí justamente vai depender do quê? Dos valores de corrente que estão passando por ela, entre as malhas, ok?
Ou seja, se eu analisar aqui, ó, voltando aqui um pouco, se eu pegar a figura de cima, eu vou ter 6 amperes. Mas como é que eu vou ter 6 amperes? Eu vou ter 6 amperes dependendo de quem? De 1 e de 2. Ou seja, não tem um valor próprio de 6 amperes, ok? Tranquilo? Mas no final tem que dar 6 amperes aí pelo meu circuito. A supermalha necessita também do LKT e do LKC. A gente usou o LKC lá no nó de referência para achar o quê? A equação de restrição da minha fonte de corrente. E o número de fontes de corrente entre malhas, no caso aí entre malhas, reduz uma equação de malha no meu sistema de equações, certo? Então, como eu disse, se eu tivesse 3 malhas, eu teria quantas equações no meu sistema? 2. Por quê? Porque a fonte de corrente entre 2 malhas iria reduzir uma equação do meu sistema de equações, certo? Se eu tivesse duas fontes de corrente aí para um circuito de 3 malhas, eu ia ter somente o quê? Uma equação de malha. E as outras correntes eu ia descobrir através das restrições das minhas fontes de corrente elétrica, quando a gente analisa por LKC, pela lei das correntes de Kirchhoff. Então, pessoal, eu tenho aqui 2 questões, certo? A questão 5, para determinar a tensão no resistor de 4 ohms por análise nodal, teria aqui do Sadico, certo? E aqui, determinar a corrente I0, ok? Por análise de malha, tranquilo? Por análise de malha, e também é uma questão proposta do Sadico. Eu vou fazer a próxima aula sobre equações de Maxwell, certo? Que eu coloquei lá no meu Instagram, @prof. Rafa Vieira, certo? E eu perguntei se o pessoal queria uma aula de equações de Maxwell depois dessa aula de análise de malha, análise nodal. E o pessoal que respondeu lá disse que queria. Então, a próxima aula, eu vou fazer uma aula sobre equações de Maxwell, certo? Deduzir as equações de Maxwell, que a gente conhece do eletromagnetismo. E aí, após essa aula de equações de Maxwell, eu vou fazer uma aula só resolvendo, desculpa pessoal, só resolvendo estas questões aí, propostas que eu coloquei nos exercícios. Então, pessoal, qualquer barulho, qualquer desconforto aí no vídeo, me desculpem. Essa foi a segunda parte da aula de lei de Ohm e leis de Kirchhoff, ok? Falando sobre análise nodal e análise de malha. Espero que tenham entendido, espero que tenham absorvido a informação. Quem não entendeu, deixa lá nos comentários do vídeo. Curtam, comentem, compartilhem este vídeo, certo, pessoal? E o canal também, professor Rafael Vieira, certo? Que eu estou aí dando aulas gratuitas nessa área aí da elétrica, beleza? E a próxima aula será sobre as equações de Maxwell. Quem está interessado aí em saber quais são as equações de Maxwell, que está até aqui, ó, no meu quadro, que eu sempre coloco aí como fundo, ok? Então, muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite e tchau, galera. Valeu!